necessidade de ouvir, ó Pai, que nós precisamos ouvir a Deus, em nome de Jesus, para a tua honra e a tua glória. Amém. Amém. Paz por de Deus. Amém. Sente, amado. Estava meditando naquele hino que as irmãs estavam cantando. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Quem tem o Espírito Santo aí? Quem tem o Espírito Santo? Alguém tem? Quem diz que você tem o Espírito Santo? Por que ela disse, irmão? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele testifica o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Respondeu bem? Que somos filhos de Deus. Tem uma frase que tem soado no meu ouvido há anos, e hoje ele bateu mais forte. Mas os irmãos têm o Espírito Santo, eu acredito que sim. Vou entender o que o Espírito diz à igreja. Amém? O hino de a irmã estava cantando dizia assim: caminhei sem destino, perdi a razão. Na estrada, eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça no abismo. Tristeza e angústia era parte de mim. No terrível espinho do pecado pisei. Na fonte, entre a vida e a morte eu passei. Ele disse que Jesus o resgatou. Quando Jesus nos resgata, ou seja, Ele nos tirou da prisão para nos fazer livre. Amém? Amém. Mas pastor, só isso só. Mas diante dessa transição do mundo das trevas para a luz, tem-se um preço: abnegação. Entendeu? Abnegação, submissão, gratidão, são os preços que você vai ter que pagar. Quando Ele nos tirou das trevas para a luz, Ele nos fez luz. Quem é luz aqui? Os irmãos são luz. Se nós somos luz, nós não temos brilho próprio. O que nos faz brilhar é esse Espírito Santo. Ele disse: vê se a luz que há em vós não seja treva. Porque se for treva, tão intensa é essas trevas. Amém? Curve sua cabeça e sentado mesmo, e olhe comigo. Senhor Deus, glorifica o teu nome na vida da tua igreja e faz-me entender a tua vontade. Eu te peço, Senhor, que tu desbloqueie toda e qualquer força maligna, cujo objetivo, Senhor, é distorcer a tua palavra. E eu te peço, Senhor, que traga a nós o entendimento da mesma palavra. Posso ouvir um amém? Amém. Esse Espírito Santo é que faz toda a diferença. Entendeu? Eu posso chamar isso aqui de igreja. Nós estamos reunidos. Nós somos a igreja de Cristo. Eu só não sou a igreja. Nós somos a igreja quando nós estamos reunidos. E qual é a função dessa igreja reunida, irmão? Qual é a função da igreja quando ela se reúne? Adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor, obedecer às ordens de comando desse Espírito Santo que nós temos. Tem soado na minha mente há mais de 10 anos um tema que diz assim: as igrejas que roubaram de Deus.
tem batido em mim. Tem batido em mim fortemente. E eu perguntando a Deus o que seria. Então Deus me mostrava uma coisa bem interessante. Você disse que tem o Espírito Santo. A igreja tem o Espírito Santo. A igreja, ela é soberana nas suas atitudes. A igreja é soberana nas suas atitudes. Mas diante de Deus, qual é a soberania da igreja entre Deus, o Espírito Santo e essa igreja? Nenhuma. Nenhuma. Porque Ele é soberano. A vontade é dele. A igreja obedece Ele. A igreja obedece Ele. Eu obedeço Ele. Você tem que obedecer Ele. E o que acontece quando nós não obedecemos essa dinâmica, essa orientação divina? Nós visivelmente estamos na luz, mas interiormente estamos nas trevas. Estamos no versículo que o irmão sempre diz, que invalidamos, né? Nós invalidamos a palavra de Deus para seguir os nossos caminhos. Aí o fruto do Espírito Santo desaparece. Aí entra a arrogância, entra a prepotência, entra o desabafo, entra a falta de temor. Por que isso? Porque a pessoa está visivelmente dentro da igreja, mas interiormente está fora da comunhão do Espírito Santo. Bom, daqui a pouco a gente chega. O livro de Atos, capítulo 12, o versículo de número 5. Atos 12, número 5. Todos testificaram que tem o Espírito Santo. Ele diz assim, irmão: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia de contínua oração por ele a Deus. Amém? E na noite anterior, no dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e as sentinelas na porta guardando a prisão. E de repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, e tocando em Pedro no lado, despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as suas algemas. E disse-lhe o anjo: veste a tua calça e a tua sandália. E ele o fez. Disse-lhe mais: coloca nas costas a tua capa e segue. E Pedro, saindo, o seguiu, e não sabia que era real e que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. E quando passaram da prisão, e em seguida o guarda, chegando na porta de ferro que dá para a cidade, o qual lhe abriu sozinha. E tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se afastou dele. Amém. Ficou meio balanceado. Mas conta-se de Pedro, que estava na prisão, e a igreja, quando estava no domínio do Senhor, ela fazia oração. E quando eles faziam oração, o milagre era imediato. Porque acontecia tais milagres
e hoje não acontece. Por que acontecia tal fenômeno que hoje no século XXI não acontece? Digo por uma coisa: se hoje havesse uma perseguição no Brasil, eu digo para os irmãos que 80% dos evangélicos abandonavam o barco. Sabe por quê? Alguém sabe dizer por quê? 3 coisas fatais. Primeiro, servimos a Deus com medo de ir para o inferno. Segundo, servimos a Deus com medo de passar fome. Terceiro, servimos a Deus porque em todas as portas que batemos, nós fomos reprovados. Há interesse pessoal entre o homem e Deus. Não há uma gratidão verdadeira. Quando não há uma gratidão verdadeira, os milagres verdadeiros não acontecem, porque Deus é verdade. Pedro estava preso, a igreja estava em contínua oração a ele por Deus. Dizem que o fogo, tudo ele consome. O fogo, na sua intensidade, tudo ele consome. Ele consome madeira, ele consome ferro, consome barro, ele consome tudo. Mesmo assim, é a oração de um crente sincero diante de Deus. Não há nada que ela não arrebente. Não há nada que ela não esmigalhe. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito os seus efeitos. Veja como ele classifica: a oração do justo, ou seja, alguém que opera justiça, alguém que anda em integridade, pode muito os seus efeitos. A igreja orava, Deus respondia. Não era fulano está com dor de dente e nós vamos orar para Deus curar. Não, fulano morreu, a igreja orava, Deus ressuscitava. Fulano está condenado à morte, a igreja orava, Deus libertava. Sabe por quê? Porque a igreja tinha um dono. Quem era esse dono? Jesus de Nazaré. Eu quero dizer para você que tem o Espírito Santo: o Espírito Santo não é seu. O Espírito Santo não está para fazer a sua vontade, ele está para fazer a vontade de Deus. Pastor, isso serve para o senhor? Serve. Pastor Everaldo, o Espírito Santo não é seu, a igreja também não é. Você não pode usar os meus vasos como se fosse seu. A gente erra, irmão. A vaidade do ser humano, vaidade de ser chamado pastor, vaidade de ser chamado bispo. Hoje o pessoal não quer ser mais bispo. Bispo agora é fichinha. O pessoal quer ser agora patriarca. Daqui a pouco estou querendo ser Jeová Júnior, irmão. Vice-Deus. Quanto mais tarde, mas a pessoa quer. Isso não é Espírito Santo. Enquanto a igreja do Brasil não devolver a Deus o que é de Deus, vamos continuar perecendo desse jeito. Igreja é isso, igreja fica vazia. Igreja é isso, igreja fica vazia. Um escândalo atrás do outro. Por quê? Deus precisa voltar a estar no comando do que é dele. Hoje eu ouvi uma palavra que mexeu comigo e disse assim: Deus vai cobrar de você, pastor. Eu sinto essa cobrança 24 horas. Eu sinto. E ninguém mais do que você já tem visto esse escândalo que aconteceu na minha vida. Mas Deus disse: fica lá e eu estou aqui. Aleluia. Nós não estamos aqui para esquentar banco, irmãos. Eu tenho um sonho. Pastor, eu tenho um sonho.
é de devolver a Deus o que é de Deus. E você que diz que tem o Espírito Santo, se posicione como tal filho de Deus. Filho não nascido da carne, nem da vontade do homem algum, mas da vontade de Deus. Filho que é nascido de Deus, ele não anda com sua própria vontade, ele anda debaixo da vontade de Deus. Quem já se viu, volta a dizer, diz que a depressão é a doença do século. A depressão é a doença do século. Só o que se vê é crente em depressão. Eu digo é falta de Jesus. Eu digo é falta do Espírito Santo. Eu digo é falta de comunhão com Deus. Deus jamais vai me dar o Espírito Santo para depois eu me suicidar. Deus jamais vai me dar o Espírito Santo para me andar escandalizando a sua palavra. Deus jamais vai me dar o Espírito Santo e me dar um título de pastor para me querer que você seja minha ovelha. Você é a ovelha dele, de Deus. Pastor, a palavra está pesada. Não se preocupa não, irmão. Você tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo entende tudo. Quem tem o Espírito Santo não olha por o peso da palavra, mas por o teor que ela tem para mim e para você. Em algumas pregações de Jesus, ele falava bem manso, bem meigo. Mas em outras palavras, Jesus falava pujante, com autoridade, que é o que Deus é. Deus é uma autoridade máxima no céu e na terra. Ah, pastor, eu tenho orado tanto e Deus não tem me respondido. Saiu um pouquinho do tema. Será que você não está apresentando a oferta de Caim? Ou você está com o mesmo intuito de Balaão e Balaque, querendo amaldiçoar o que Deus está abençoando? Será que você não tem sido aquela mesma perseguição que aconteceu entre Davi e Saul, e você é o Saul? E por isso você está buscando, e Deus não está dando resposta. Deus não fica calado ao clamor do homem com sinceridade diante dele. Deus não me levou, eu e você, para um campo de guerra para deixar ver o diabo me chicoteando. Você tem o Espírito Santo. Verifique o seu culto a Deus. Verifique como tem andado a sua vida com Deus. Pastor, isso é para os outros? Não é para mim. O povo tem uma bobagem de dizer que quem gera ovelha é ovelha, é pastor, pastor é ovelha. Pastor é ovelha. Certo? Ele foi gerado por alguém, ele é ovelha. A diferença nossa é a responsabilidade de ensinar a vocês. Nós não somos superior a vocês em nada. A mesma intimidade que eu tenho, você tem. O mesmo acesso que eu tenho com Deus, você tem. A igreja orava, Deus respondia. Quantos anos você tem orado? Quantos anos você tem orado? Vou te mostrar outro caso bem comum. Era normal, na época passada, dos filhos acompanhar os pais. Era normal. O povo judeu tem muito isso aí.
no Evangelho. E hoje? E hoje? A gente dá graças a Deus quando o filho é da Unida e o pai é da Assembleia. E quando o pai é da Assembleia e o filho é da Biqueira? E quando o pai é da Igreja Unida e o filho é do mundo, é viciado? Será que é isso que esse Espírito Santo quer de mim e de você? Será que é isso que esse Espírito Santo quer? Que eu e você vá para o céu e nossos filhos vão para o inferno? Ah, pastor, mas eu não posso me responsabilizar por a vida do meu filho. A questão não é essa, irmão. Ele diz que todas as almas são minha, a alma que pecar, essa morrerá. Cada um vai dar conta de si. Mas eu tenho a responsabilidade de levar o meu Jesus para a minha casa. Eu tenho responsabilidade de ensinar aos meus filhos, às minhas filhas, esse Jesus. Eu vou dizer para vocês aqui uma coisa. Que algum dos fracassos que eu vejo na minha família foi falta de vigilância minha. Para mim te apontar, eu tenho que ver primeiro eu. O que eu poderia fazer melhor? O que eu poderia ser mais de Deus? Você que tem o Espírito Santo, que orar e Deus responder, aumenta a sua intensidade de comunhão com Ele. Sem isso, vamos ver como existem muitos imigrantes hoje. Fulano vai aqui, vai para outro lugar, vai aqui. Nada contra. Nada contra. Mas é por quê? Porque fulano se adapta aqui e não se adapta ali. Duas coisas, irmãos. Ou fulano não está ouvindo a direção divina, ou o lugar que ele tem não tem a direção divina. Isso é fato. Isso é fato. Entendeu? Quando vivemos uma vida com Deus, o sobrenatural é rotineiro em nossa vida. Existem alguns versículos bíblicos e alguns, por não vigiar, estão usando os termos que se tornam termos satânicos. Se torna coisa satânica. E transforma. Por se multiplicar a iniquidade e amor de muitos se esfriarão. Aí a pessoa se coloca no lugar dos frios. E não se coloca no lugar dos poucos que estão quentes. Ah, irmão, é Bíblia. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriarão. E você precisa ir para o lugar dos frios, filho? Ah, para o lugar dos quentes. Outro, que não é muito falar que será ouvido. Irmão, isso não é um termo que fala do Espírito Santo, não, irmãos. Isso não é um termo que se refere ao homem Deus. Ao homem Deus ele diz assim: batei, batei, e abri-se-vos-á. Pedi, pedi, e dá-se-vos-á. É um termo contínuo. Eu tenho que ser insistente na minha bênção com Deus. Eu tenho que ser persistente na minha integridade com esse Deus. Dia tem 24 horas. Eu passo 23 e 55 minutos pecando. E quero que Deus me responda em 5 minutos, irmão. Eu sempre digo que
que a alma da gente é como uma esponja umedecida, e ela é colocada no meio do vento. Toda a poeira que vai dando vai se filtrando naquela espuma. Vai acontecer duas coisas: a água que tem, ela vai ser expelida pelo vento, e a poeira que tinha no vento fica dentro da espuma. Mais tarde você pode pegar aquela espuma que está umedecida e apertar. Um pouco de água que tem nela vai sair lama. Assim é a nossa alma em convivência com o pecado. Todo dia eu tinha que botar ela lá para ser polida. E onde é que se pune, irmão? Na oração. Quem ora é milagre. Quem ora testifica. Quem ora glorifica. Quem ora tem uma vida com Deus. Pastor, e um crente que ora pode cair? Pode. Pecado na vida de um cristão em oração é como se fosse um acidente. Tropeçou, tropecei. Ele se levanta e caminha. O Espírito Santo não deixa de ficar deitado. O pecado na vida de quem não tem o Espírito Santo, como funciona, pastor? Eu continuo pecando, escondendo, pecando, escondendo, pecando, escondendo. Então aquele brilho que tinha antes, ele vai começar a sumir. Aí começa a aparecer a figura da velha natureza na vida do homem. Isso é o maior exemplo que nós temos. Outro exemplo, Sansão. Deus iria glorificar o nome dele na vida de Sansão de todo jeito, ou através do filisteu, ou através da morte dele. Deus ia glorificar. Mas Sansão escolheu o pior lugar. Quantas vezes nós não somos esse Sansão, irmãos? Nós extingamos esse espírito. Nós colocamos esse espírito em prova. A Bíblia diz que Sansão disse, ouviu-se assim: Sansão, lá vem os filisteus. Novamente sairei, como nas outras vezes, contra os filisteus. E a Bíblia faz uma parada e uma exclamação que diz assim: ele não sabia que o Espírito Santo já havia se retirado dele. Às vezes caminhamos como um cristão, falamos como um cristão, porque nós aprendemos o dialeto do cristão. Mas o Espírito Santo, ou ele está bem encolhido dentro de nós, ou ele já se afastou de nós. Acontece muito. Acontece muito. Se orares, eu vos ouvirei dos altos céus. Se humilhar, eu vos ouvirei dos altos céus. Se deixar os seus pecados, se converter, se arrepender, eu vos ouvirei dos altos céus. Talvez a prova que você está vivendo hoje seja o único meio que Deus usou para não abandonar você. Eu, meu irmão, falando aí da história de Abisalão, Davi e Abisalão. Se Davi tivesse sido escolhido, ser perseguido pelos seus inimigos, ele não viveria para contar a história. Foi o que ele disse, irmão?
caia eu na mão de Deus e não na mão dos homens. Deus castiga, mas tem misericórdia. O homem não. Veja a lágrima que Davi sofreu. Veja a humilhação que Davi sofreu. Mas o Senhor não se retirou de Davi. Quem sabe se eu e você não estamos sendo esse Davi? Ou nós estamos sendo esse Davi, ou nós somos Saul. Pastor, Saul, e por que Saul e não Davi, e Davi não Saul? A Bíblia diz que o Senhor reprovou o reino de Saul. Saul profetizou. Saul teve no meio dos profetas, mas ele tinha sido reprovado por Deus. Por quê? O coração de Saul não era com Deus. Eu quero lhe levar a você ler esse capítulo e você examinar como é que está a sua vida com Deus. Se esse Espírito Santo está dentro de você, como você testificou, e eu creio, ele mudará a sua vida. Se esse Espírito Santo não estiver dentro de você, como eu não creio nisso, a sua vida vai continuar da forma que está. Pastor, e caso não tenha, eu te convido para Mateus capítulo 11. Eu te convido que você busque. Eu te convido para Jeremias 33. Clama a mim. Respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Já finalizo. Daqui a pouco eu vou à oração. Se nós esperamos em Deus, somente nessa vida, seremos mais miseráveis de que todos os homens. Se você buscar Deus por a veste, por a comida, por a casa, por o carro, por o casamento, por o filho, tudo que é terrestre, seremos mais miseráveis do que todos os homens. Da Bíblia. Por que miserável, irmão? Porque o apóstolo falou que nós somos miseráveis. Duas coisas. A nossa vida aqui é passageira. O que Deus tem é maior para nós. Segundo, gratidão é a palavra exata. Eu sou grato por Jesus morrer na cruz do Calvário por mim. E eu espero, em João 14, vou preparar-vos lugar. Eu também me atelo a Romanos. Não se turbe, Romano, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse Espírito que é em você. Não há condenação. Pastor, eu até choro quando eu vejo esses milagres. Eu também choro. Mas o que mais me faz sentir miserável é porque eu estou vivendo uma geração que parece que o Senhor está colocando o Espírito Santo de conta-gota na boca da gente. Quer conta-gotazinha de vacina? Na boca da gente. Mas por que está acontecendo isso? Do
dureza de coração, rebeldia e pecado. O pecado tem destruído, tem distanciado Cristo da igreja. Depois que se fala de Mamon, nunca mais o evangelho foi o mesmo. No Brasil, não. O Brasil, na década de 80, exportava missionário. Hoje nenhum pastor quer investir em missão. Por quê? Missão custa dinheiro. Ninguém quer investir. Mas muitos, e não é o caso daqui, apartamento, casa na praia, cheio de dinheiro, carro importado todo ano. Ah, pastor, essa Bíblia diz que nós teríamos vida e vida com abundância. Desde que não usurpe do Espírito Santo, você pode ter o que você quiser. Desde que não seja à custa desta palavra. Você pode ter o que você quiser, desde que não seja à custa desse evangelho. Deus não precisava matar o seu filho para fazer você rico. Ele matou o filho dele para lhe dar o direito de você morar no céu. Ele matou o filho dele para lhe dar o direito de ter o Espírito Santo. Ele matou o filho dele para que o reino dele chegasse até a nós. Foi para isso que Deus matou o seu filho. Mas você ainda tem o Espírito Santo? Ninguém tem mais o Espírito Santo, não. Você ainda tem o Espírito Santo? Levante a mão que tem. Se você tem o Espírito Santo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só para finalizar, estou encerrando. O missionário Davi Miranda, ele tinha um adágio que dizia assim: ou você se enche de Deus, ou você se enche de Satanás. Se a igreja não se posicionar na posição de Deus, você vai ver muito crente endemoniado. Uns 10, 12, 14 anos aqui, a gente expulsava demônio de crente aqui, irmão. Eu estou falando línguas estranhas, profetizando. No outro dia ele estava orando aqui, só estava caindo endemoniado. Entendeu? Mas pastor, por que isso? Vou dizer de novo: o Espírito Santo não é seu. Ele não aceita ser usado quando você quer, certo? Ele não aceita que você use o que é de Deus. Deixa que Deus use o que é dele, e deixa que o Espírito Santo te use quando Ele quiser. Amém, amado? Deu para entender? Pastor, fiquei triste. Se preocupa não, como você tem o Espírito Santo, Ele vai passar aquele bálsamo na sua vida. Amém? Que Deus abençoe, pastor.